Existe uma espécie de invisibilidade que a sociedade impõe a você, especialmente quando você está no que chamam de bastidores da vida, cuidando do cotidiano, da casa, dos filhos ou de tarefas que ninguém parece notar. Mas o que eu quero te mostrar hoje, através da história de uma mulher chamada Jael, é que essa mesma invisibilidade que o mundo usa para te diminuir é, na verdade, a sua maior vantagem estratégica. Jael não era uma general de exército. Ela não tinha 900 carros de ferro como o inimigo e nem estava sendo ovacionada nas praças. Ela estava em sua tenda, vivendo o que muitos chamariam de uma vida comum. No entanto, foi nas mãos dessa mulher comum que Deus entregou a vitória que nenhum soldado treinado conseguiu alcançar. O que a história de Jael nos ensina, e que vai te deixar surpresa, é que Deus não procura por quem está fazendo barulho no campo de batalha. Ele observa quem sabe manejar o que tem nas mãos dentro do próprio silêncio. Imagine a cena, um general poderoso chamado Císera, fugindo desesperado de uma guerra que ele estava perdendo. Ele era o homem mais temido daquela época, um símbolo de opressão e força bruta. Quando ele vê a tenda de Jael, ele sente um alívio imediato. E sabe por que ele se sentiu seguro? Porque ele, em sua arrogância masculina e sistêmica, subestimou completamente quem Jael era. Ele olhou para aquela tenda e viu apenas uma mulher de casa, alguém inofensivo que seguiria os protocolos de hospitalidade e não representaria perigo algum. Esse é o ponto crítico que você precisa entender. O inimigo só entra na sua vida e tenta descansar no seu espaço, porque ele acredita que você é fraca demais para revidar. A sociedade te treinou para ser a anfitriã, para ser aquela que acolhe, que acalma e que serve o leite quente. Mas Jael prova que uma mulher que conhece a sua identidade sabe exatamente quando parar de servir o leite e começar a usar o martelo. A estratégia do invisível é exatamente essa capacidade de agir quando ninguém está esperando nada de você. Muitas vezes você se sente frustrada por não estar no palco, por não ter o reconhecimento que acha que merece ou por sentir que a sua rotina é pequena demais para os planos de Deus. Mas eu te pergunto, e se o seu cotidiano for, na verdade, o lugar da emboscada? Jael não precisou de uma espada sofisticada. Ela usou uma estaca de tenda e um martelo, ferramentas que faziam parte do seu dia a dia de mulher nômade. Isso nos diz que Deus não vai te dar ferramentas novas para você vencer as suas maiores batalhas. Ele vai ungir aquilo que você já faz com as mãos todos os dias. A sua capacidade de organizar, de cuidar, de perceber detalhes que ninguém mais vê, são as suas armas de guerra. O mundo pode até te ignorar, mas o mundo espiritual está de olho em como você protege o seu território. Jael não pediu permissão para ser uma heroína. Ela apenas entendeu que, naquele momento, a hospitalidade era uma estratégia de guerra. Ela desarmou o inimigo com o que ele esperava dela, cuidado e silêncio, para então destruí-lo com o que ele jamais imaginou que ela teria coragem de fazer. Como homem, eu vejo como a cultura tenta colocar as mulheres em caixas de delicadeza extrema ou passividade santa. Mas a história de Jael é um soco no estômago dessa ideia genérica. Ela foi letal, ela foi cirúrgica, ela foi estratégica. Ela não esperou o marido chegar em casa para perguntar o que deveria fazer com o inimigo que dormia sob o seu teto. Ela tomou a decisão sozinha. Essa soberania de decisão é o que acontece quando uma mulher para de se ver pelos olhos de quem a subestima e passa a se ver pelos olhos de quem a capacitou. A invisibilidade de Jael foi o que permitiu que o general Císera baixasse a guarda. Se houvesse um exército de homens ali, ele estaria atento. Mas como era apenas Jael, ele dormiu profundamente. Existe uma força oculta em você que só se manifesta quando você aceita que não precisa de holofotes para ser poderosa. O poder real
É aquele que age no escuro da tenda, enquanto o mundo lá fora ainda está tentando entender como o grande general caiu. Você já se sentiu subestimada por alguém que achou que poderia entrar na sua vida, bagunçar os seus sentimentos e sair ileso porque você é boazinha? Pois saiba que o ser boazinha é a cobertura perfeita para a mulher que é sábia. Jael deu leite a Sísera quando ele pediu água. Ela deu mais do que ele pediu para que ele se sentisse ainda mais confortável, ainda mais seguro em sua própria arrogância. Ela usou a gentileza como uma ferramenta de anestesia. Isso não é falsidade, é inteligência emocional de alto nível. É saber que para vencer certas batalhas, você não precisa gritar. Você só precisa ser paciente o suficiente para que o problema durma na sua frente. Deus usa quem ninguém espera, porque essas pessoas não estão preocupadas em provar nada para ninguém. Jael não estava tentando viralizar na época dela. Ela estava protegendo o seu povo e cumprindo um propósito que nasceu no silêncio da sua rotina. A conexão profunda aqui com a sua vida é perceber que as maiores vitórias que você vai ter não serão contadas em prêmios ou aplausos públicos, mas naquelas decisões internas que você toma quando ninguém está olhando. É aquele chega que você dá para um vício, para um pensamento de derrota ou para alguém que oprime a sua família. Quando você decide que o inimigo não vai mais dormir em paz sob o seu teto, você se torna uma Jael moderna. E o mais incrível é que depois que tudo acabou, Débora e Baraque cantaram sobre ela. A mulher que era invisível na tenda se tornou o tema principal da canção de vitória de uma nação inteira. A sua invisibilidade atual não é um sinal de que você foi esquecida por Deus, mas sim de que você está sendo preservada para um momento estratégico onde um único golpe seu será capaz de mudar o rumo da história. Essa força silenciosa é o que o mundo mais teme, porque ele não sabe como combatê-la. Não se combate o que não se vê, não se previne um ataque de quem você julga ser inofensivo. Por isso, não se sinta mal quando as pessoas não te derem o devido valor ou quando acharem que você é apenas uma peça no cenário. Use isso a seu favor. Deixe que eles acreditem que você é apenas a mulher que serve o leite, enquanto você prepara a estaca e o martelo. A verdadeira soberania não precisa de barulho, ela precisa de precisão. E a precisão só nasce no coração de quem aprendeu a observar enquanto todos os outros estavam ocupados demais falando de si mesmos. Jael observou o cansaço do inimigo, observou a oportunidade e, principalmente, observou o chamado de Deus naquele silêncio. Mas se o poder de ser invisível é a sua maior arma contra quem te subestima, o que acontece quando você decide romper de vez com a expectativa de ser sempre a menina boazinha e descobre que a sua hospitalidade tem um limite muito claro determinado pela justiça de Deus? Quando você decide romper de vez com essa expectativa sufocante de ser sempre a menina boazinha, o que acontece é que você finalmente recupera o controle sobre o território da sua própria alma. No instante em que você entende que a sua hospitalidade tem um limite e que esse limite é determinado pela sua dignidade e pela justiça de Deus, o mundo ao seu redor leva um susto, porque ele perde o poder de te manipular através da culpa. Jael é a prova bíblica de que ser uma mulher usada por Deus não tem nada a ver com ser uma mulher passiva que aceita tudo com um sorriso no rosto. Pelo contrário, ela nos mostra que existe uma hora em que a doçura precisa dar lugar à decisão e o acolhimento precisa ser substituído pelo martelo. O que acontece quando você para de tentar agradar a todos é que você começa finalmente a agradar ao propósito para o qual você foi criada. Você deixa de ser uma peça no jogo dos outros para se tornar a jogadora que define quem entra e quem sai da sua tenda. A cultura em que vivemos colocou sobre os ombros das mulheres um peso invisível, a obrigação de serem sempre amáveis, sempre compreensíveis e sempre prontas para perdoar.
mesmo quando o que está diante delas é um inimigo que veio para destruir a sua paz. Mas olhe para Jael. Ela ofereceu o leite, ela ofereceu a coberta, ela criou um ambiente de conforto. No entanto, ela não fez isso porque era uma boba ou uma mulher sem opinião. Ela fez isso porque era uma estrategista que sabia desarmar o adversário antes de derrotá-lo. O problema é que muitas de vocês foram ensinadas a dar o leite, mas esqueceram onde guardaram o martelo. Vocês estão alimentando Cíceras na vida real, pessoas tóxicas, vícios emocionais, relacionamentos que sugam a sua energia e continuam fazendo isso porque têm medo de não serem vistas como boas cristãs ou mulheres doces. Deixa eu te falar uma verdade como homem. A bondade que não sabe dizer não e que não sabe estabelecer limites não é virtude, é fraqueza mascarada de religiosidade. A decisão de Jael foi um ato de guerra solitário e definitivo. Ela não hesitou. Ela não ficou esperando um sinal externo ou uma validação masculina para entender que aquele homem ali era o opressor do seu povo e que ele não deveria sair dali vivo. Quando você decide romper com o protocolo da menina boazinha, você assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Você para de pedir desculpas por ter limites. Você entende que a sua tenda, que pode ser a sua mente, a sua casa ou o seu coração, é um lugar sagrado e nem todo mundo que pede abrigo merece ficar lá. Às vezes, o maior ato de fé que você pode ter não é orar por quem te persegue, mas sim ter a coragem de cravar uma estaca definitiva naquela situação que está matando a sua esperança. Deus usou Jael justamente porque ela não era uma mulher de meias medidas. Ela sabia que a hospitalidade tinha acabado no momento em que a justiça precisava ser feita. Nós precisamos falar criticamente sobre como essa pressão para ser sempre dócil anula a força protetora da mulher. Se Jael tivesse seguido apenas o que a etiqueta social esperava dela, ela teria deixado Cícera descansar e ele teria fugido para continuar matando e oprimindo milhares de pessoas. O ser boazinha de Jael teria custado a vida de uma nação inteira. Percebe a gravidade disso? Quantas vezes a sua omissão, disfarçada de gentileza, está permitindo que o mal continue crescendo ao seu redor? Quando você decide parar de ser a menina boazinha e passa a ser a mulher de decisão, você entende que existem coisas na vida que não se negocia e pessoas a quem não se deve dar o luxo do seu tempo e da sua atenção. Ser usada por Deus, muitas vezes, vai te exigir uma postura que o mundo vai rotular como agressiva ou insensível, mas que, no reino, é chamada de precisão e coragem. E eu vejo mulheres que estão exaustas de carregar o mundo nas costas e ainda terem que manter o penteado perfeito e a voz mansa. A história de Jael é um grito de libertação para você. Ela não foi lembrada pela sua delicadeza ao servir o leite. Ela foi imortalizada na canção de Débora pela sua firmeza ao manejar a estaca. Existe uma beleza selvagem e divina na mulher que decide proteger o que é seu. Quando você para de dar leite para o que deveria estar morto na sua vida, você abre espaço para que o novo de Deus floresça. O martelo de Jael é o símbolo de que a paz verdadeira muitas vezes exige uma guerra interna contra os nossos próprios medos de sermos julgadas. O que o mundo chama de politicamente incorreto, na atitude de Jael, Deus chama de cumprimento de profecia. A soberania de Jael é a soberania de quem não precisa de permissão para ser forte. Ela não era uma guerreira profissional, mas ela tinha uma percepção aguçada sobre o tempo das coisas. Ela sabia que aquele era o momento de agir. E você? Quantas vezes você sentiu que deveria tomar uma atitude drástica, mas recuou porque ficou preocupada com o que iam pensar da sua postura?
Quando você rompe com a expectativa alheia, você descobre que o julgamento das pessoas é um preço muito pequeno a se pagar pela liberdade de ser quem Deus planejou. Uma mulher que sabe usar o martelo na hora certa é uma mulher que ninguém consegue prender em uma caixa de estereótipos. Ela se torna imprevisível para o inimigo e extremamente confiável para os planos do alto. Essa transformação de menina boazinha para mulher de impacto não acontece da noite para o dia. Ela acontece no momento em que você decide que o seu compromisso com a verdade é maior do que o seu desejo de ser aceita por todos. Jael sabia que, ao fazer o que fez, ela estava saindo da zona de conforto e entrando para a história. Ela não buscou o caminho mais fácil, ela buscou o caminho necessário. E é isso que eu desejo para você hoje, que você encontre a sua estaca, que você identifique o seu Cícera e que você tenha a coragem brutal de colocar um fim naquilo que está roubando o seu fôlego. Não tenha medo de não ser doce o tempo todo. O mel é bom, mas o ferro é o que sustenta a estrutura da vida. Seja a mulher que acolhe quem merece, mas seja também a mulher que derrota o que ameaça a sua paz. Deus muda a história através de pessoas que não têm medo de sujar as mãos na realidade da vida. Jael não foi uma espectadora. Ela foi a conclusão de uma guerra que durava 20 anos. A sua decisão hoje pode ser a conclusão de uma guerra que você vem travando há décadas dentro da sua família ou da sua própria mente. Quando você se levanta com a autoridade de quem sabe que foi escolhida, o medo desaparece e a precisão aparece. Que a coragem de Jael te inspire a ser letal contra tudo o que te afasta do seu propósito e que você aprenda que o seu valor não está na sua capacidade de ser sempre gentil, mas na sua coragem de ser sempre verdadeira, mesmo quando a verdade exige um golpe final contra o mal. Se este vídeo sobre a força oculta e a decisão de Jael despertou em você uma coragem que estava adormecida, não saia daqui sem deixar o seu like. É através do seu joinha que essa mensagem de força e estratégia chega a outras mulheres que também precisam aprender a manejar o martelo da própria vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essas reflexões profundas que fogem do óbvio e tocam na alma. Quero muito saber o que você pensa. Em qual área da sua vida você precisa parar de dar leite e começar a tomar uma decisão definitiva como a de Jael? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua percepção e interagir com a sua história. E não pare por aqui. A sua jornada de sabedoria e força está só começando. Estão aparecendo outros vídeos agora na sua tela que vão te ajudar a mergulhar ainda mais fundo nessas histórias de mulheres que mudaram o mundo com as mãos e com o coração. Clique em um deles e continue essa transformação agora mesmo. Te vejo no próximo vídeo.